Olá, como estão os nossos alunos? Sim, alunos do nosso curso sobre o grande conflito, né? Tanto o nosso guia de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina, como o livro O Grande Conflito, que você já deve ter aí, não é? Olha, se você não tiver o guia de estudo e o próprio livro, procure uma igreja adventista que você vai conseguir. Ou lá no link aqui embaixo, né? Tem o link da lição da Escola Sabatina, da Casa Publicadora Brasileira, e o link também do livro O Grande Conflito, onde você pode ler online, pode baixar o PDF e ler no seu computador, no seu celular, tá bem? E aí acompanha melhor o nosso estudo do Grande Conflito. Naturalmente, o principal livro é esse aqui, né? Mas esse eu imagino que você tem em casa. Não apenas um, até mais de um. Então vamos ler a Bíblia Sagrada para compreendermos melhor o grande conflito, tá bom? E se possível, deixa aí o seu like, o seu positivo. Isso faz com que o canal se torne mais relevante. Também, se não é inscrito, se inscreva no canal, não custa nada, né? É só aí se inscrever, subscribe, inscreve aí no canal Chegou a Hora e vai ter acesso a tantos vídeos. E se ainda apertar o sininho das notificações, vai saber quando um novo vídeo é postado. Tem um avisozinho ali e não custa nada para você e é muito bom para o canal. Isso faz com que outras pessoas também recebam o vídeo. Está bem? Esse é o nosso 12º estudo. Vamos falar dos eventos finais, mas não se preocupe. Não se preocupe que temos mais aí um guia de estudo à frente. Vamos estudar o livro de Marcos, a história de Jesus, esse evangelho fantástico. Tá bem? Mas antes de abrirmos a palavra de Deus e iniciarmos nosso estudo, enfim, vamos fazer oração e buscar a sabedoria divina. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos sempre o seu nome porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos nós para mais um estudo dos eventos finais das profecias. Nos dê sabedoria, nos dê compreensão, essa sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo. Abençoe, ó Pai, a cada pessoa que estuda comigo nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o estudo número 12, não é? E o título é Eventos Finais. Eventos Finais. E se você quiser acompanhar também o estudo no Grande Conflito, se refere aos capítulos 37 e 38 do livro O Grande Conflito. A propósito, vamos dar uma olhadinha nos títulos, porque eu já disse aqui, tenho dito, né? Nós temos várias versões do livro. Não é que são diferentes, foram lançados em tempos diferentes e a escrita vai mudando, o português vai mudando, o jeito de falar vai mudando e às vezes é feito ali uma atualização nesse sentido, não é? O livro que está à disposição é esse cinza. E os títulos do capítulo 37 e 38 são Nossa Única Segurança e Último Convite Divino. Se você for na internet, tem esse outro chamado também O Grande Conflito, mas os títulos mudam um pouquinho. Nossa Única Salvaguarda, O Último Convite Divino. Se você recebeu esse livro com essa nova capa aí, um cenário de guerra apocalíptico, os capítulos têm títulos bem curtinhos. A Proteção, O Teste. Existe também uma versão para adolescentes e jovens chamada Os Resgatados, e os capítulos neste livro chamam-se Nossa Única Proteção e a Mensagem Final de Deus. Por aí você já tem uma ideia do que vamos falar hoje. Qual será o nosso estudo? Nós vimos aqui, a partir do capítulo 11, e mesmo antes, essa linha do tempo que vem se movimentando, né? E dentro do Grande Conflito, também uma linha do tempo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assista aí, a linha do tempo do Grande Conflito, ou o Grande Conflito e os 6.000 anos. Vale a pena assistir. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Mas eu dei como título do capítulo 37 a Palavra de Deus. Porque ele trata desse assunto, sobre a Bíblia Sagrada, o valor da Bíblia Sagrada, a nossa salvaguarda, né? A nossa proteção, de acordo com os títulos que vimos anteriormente, né?
Em breve, nós estaremos vendo algumas coisas acontecerem que estudamos agora. Porque o livro vai tratando de profecias, então vai mostrando também o futuro. Então, alguns eventos que eu vou colocar aqui já não são mais de 2024, mas são eventos de um futuro próximo. E nesse capítulo 37, e nesse livro chama-se Nossa Única Segurança, ele diz assim, em um pequeno trecho que eu separei: em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Olha a importância da Bíblia aí. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus, de preferência aos homens. A hora decisiva está mesmo agora, às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Isso vai acontecer num futuro próximo. Esse grande engano, a vinda do anticristo. O pessoal está falando aí sobre o anticristo. Alguns dizem que é um presidente lá dos Estados Unidos, outros dizem que é o próprio Papa. Na verdade, a gente sabe que o anticristo, por natureza, é Satanás, é Lúcifer. Mas ele tem agentes. Nós já vimos os aliados dele aqui, né? Ao longo dos vários impérios, ele acaba dirigindo as mentes. Sabe que quando Jesus esteve na Terra, o próprio diabo chegou para Jesus e mostrou os reinos da terra e falou assim: tudo isso eu dou para você, é só você me adorar. E tem muito governante aí que se ajoelhou para o diabo. Sim, estão sendo usados pelo demônio. O diabo ofereceu, eles aceitaram. Líderes, governantes, governadores, presidentes, pode chamar de outros líderes aí outros nomes, né? Reis e príncipes, né? Pessoas endemoniadas obedecendo ao demônio. Felizmente o capítulo 38 fala de um outro povo. Um povo que vai receber o selo de Deus. Então o capítulo 38 fala do selamento por parte de Deus. Isso também está num futuro próximo. Em breve isso vai acontecer. Eu não quero receber a marca da besta. Nem na mão e nem na testa. Mas quero receber o selo de Deus. Né? A marca ali distintiva de Deus, de Jesus Cristo. E do capítulo 38 eu extraí esse pequeno trecho. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o quê? O selo de Deus. E é verdade, nos mandamentos nós temos ali praticamente um mandamento que é mais controvertido, que é o sábado. Os outros, de forma geral, as igrejas aceitam, exceto aquelas que adoram imagens, né? Aí também tem que tirar o mandamento que trata: não farás para ti imagem de escultura. Aí eles mudam um pouquinho, diz que não é bem uma imagem, aquilo lá é uma representação, que eles só adoram a representação de Deus que está ali, ou dos santos, né? De qualquer forma, é adoração a ídolo, né? Foi o que o povo de Israel falou também no passado. Não, o bezerro representa Deus que nos tirou do Egito. Continuou sendo bezerro, continuou sendo de ouro, continuou sendo ídolo. E era uma representação do diabo, na verdade é essa, porque o diabo é que estava ali. Então, muito em breve, num futuro próximo, o sábado vai ser esse choque principal para receber o selo de Deus ou para receber a marca da besta. Nós temos sempre em nosso guia de estudo, deixa eu pegar aqui o guia de estudo, o grande conflito. Sempre nós temos aqui na nossa escola sabatina, cada semana,
um verso para memorizar. Nem sempre a gente memoriza, mas é um verso para a gente ter na mente, um verso importante. E no caso dessa semana, é um conselho sábio que está em Provérbios, Provérbios 23, verso 23. Diz assim: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Numa linguagem figurada, é você apostar em coisas que são verdadeiras, em coisas que são sábias, instrução, entendimento, porque isso é difícil tirar de você. Vamos supor que você aprenda a falar uma outra língua. Só se matarem você. Vamos supor que você aprende a tocar piano muito bem. Como vai tirar isso de você? Só se cortarem as suas mãos, não é? Então, existem certas coisas que vão embora. Dinheiro, bens, né? Roupas, carro. Mas tem certas coisas que ficam na mente. E esses são os verdadeiros tesouros que nós devemos ter, né? Bom, o nosso guia de estudo, esse aqui, a lição da Escola Sabatina, o Grande Conflito, ele traz alguns textos que falam da palavra de Deus como sendo verdade. A Bíblia Sagrada como sendo verdade. E o primeiro, já lemos, né? E mostra que a verdade é como um tesouro precioso. Mas vamos ler outros. São João 8,32, é um verso que ficou famoso porque teve um político usando esse verso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas isso, quando você coloca a Bíblia Sagrada no lugar da verdade, né? É interessante, reconhecereis a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada vos libertará. Veja que tem pessoas que são viciadas, tomam drogas, etc. E a Bíblia liberta essas pessoas. Veja que tem pessoas que são violentas, que brigam e tal. Mas a Bíblia Sagrada traz paz a essa pessoa. Então, tem gente que é angustiada, triste, nervosa, e a Bíblia acaba trazendo paz, felicidade. E conhecereis a verdade, a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai libertar você. Aí você fica uma pessoa separada. Veja João 17:17. Santifica-os na tua verdade. Ou seja, na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você tem a verdade na sua casa? Por isso tem gente que fala assim: antes eu estava no mundo, depois que eu aceitei a verdade, né, ele aceitou a Bíblia Sagrada. A verdade. Embora Jesus também seja a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O nosso Deus, Jeová, é o Deus da verdade também. E o Espírito Santo também é o Espírito Santo que nos confirma na verdade. E a lição faz o seguinte comentário: ao longo dos tempos, o grande conflito tem sido uma batalha entre a verdade e o erro. Satanás é mentiroso e pai da mentira. Está lá em São João 8,44. Jesus é o autor da verdade. Está em João 14, verso 6. A verdade que liberta do engano está na palavra de Deus. A Bíblia desmascara a estratégia satânica e revela os planos divinos. O diabo tenta enganar a você que tem a palavra de Deus, mas se você lê a palavra de Deus, fala: não, isso aqui é um engano. Ele fala assim: olha, eu sou aqui um parente falecido, estou aparecendo. Aí você olha e fala: não, os mortos nada sabem, nada ouvem. Isso aí é o diabo que está aparecendo para mim. É um espírito maligno. Ele é desmascarado. Ele oferece alguma coisa como sendo boa para você. Ele fala: não, a minha Bíblia diz que isso faz mal. Isso vai ser mal para a minha saúde. Não vou comer isso aí. Não vou beber isso aí. Não vou ser viciado nisso. Não vou ser viciado naquilo. Então você é libertado pela verdade. Pela palavra de Deus. A lição segue dizendo: o povo de Deus não é mantido na obscuridade sobre os eventos finais, nem é abandonado durante o seu cumprimento. Como general de confiança que inspira suas tropas para a luta, Deus nos prepara para a batalha, dando-nos sua palavra profética para servir de inspiração, orientação e fortalecimento. Então veja, quando você estuda a palavra de Deus, nós temos estudado as profecias aqui. É por isso que Paulo diz assim: vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa.
Não vai ser surpresa para o povo de Deus, eles vão estar esperando. Nós vamos ver aqui, inclusive, que Deus vai chegar um momento que vai dizer o dia e a hora da sua vinda. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar. Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Os selados de Deus vão saber o dia da volta de Jesus. E por que a gente estuda a Bíblia Sagrada? 2 Pedro 1, 19 e 22. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos na Bíblia Sagrada a palavra de homens santos que falaram inspirados pelo Espírito Santo. E quando você ora e pede a orientação do Espírito Santo e abre a palavra de Deus e comece a estudá-la, você vai ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus, não é? Bom, vamos continuar o nosso estudo, porque o grande conflito também fala desse assunto. Eu extraí um trechinho também na página 246. Veja o que diz. As profecias descortinam o futuro diante de nós com clareza quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos. Mas a maioria das pessoas não tem compreensão nenhuma dessas importantes verdades, como se Deus nunca tivesse revelado. Os temíveis juízos contra quem adora a besta e a sua imagem, lá de Apocalipse 14, 9 a 11, deveriam levar todos a descobrir qual é a marca da besta e o que fazer para não recebê-la. Nós temos falado para vocês aqui o que vai acontecer nesse final. Quem provavelmente é esse poder final? Nós temos aqui dois poderes, né? Que vão se unir e formar um terceiro poder chamado imagem da besta. E aí esse poder vai tentar implementar aqui um falso sábado. Algo que é contra o Criador, né? Aliás, nós temos visto aqui a nossa linha do tempo dos eventos finais e temos colocado alguns deles aqui. Vamos dar uma olhada. Hoje eu separei aqui alguns, não todos, como pus já na lição passada, mas vamos começar aqui por volta de 1945, quando os Estados Unidos se tornou assim um poder mundial depois da Segunda Guerra. Foi quando os Estados Unidos teve aquele boom e começou a crescer e crescer, né? Cumprindo a profecia de Apocalipse 13, que era um poder que estaria aliado ao papado, né? Nós vimos também que desde 1798 nós estamos no tempo do fim. Também vimos em 1929 como o papado tinha recebido aquela ferida e como houve uma cura e veio sendo curada ao longo dos anos. E nós estamos vivendo aqui em 2024. E na nossa época a gente já está vendo o cumprimento profético da união igreja e Estado, novamente como foi no passado, na época de Constantino, né? E aí você consegue forçar leis. Vejam aí o ex-presidente dos Estados Unidos, mas pode voltar de novo, né? Tem eleição esse ano. E ele já promovendo essa união entre igreja e Estado, com a Bíblia na mão ali, e promovendo a Bíblia, né? Outra coisa que está ajudando a terminar a obra neste mundo, porque Jesus mesmo disse, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E o que tem ajudado é a tecnologia. Veja, o mundo está integrado, eu estou falando com você, mas tem gente assistindo lá nos Estados Unidos, tem gente assistindo lá em Portugal. Antigamente só uma TV via satélite conseguia fazer esse tipo de coisa. Agora, eu aqui com uma pequena câmera, algumas luzes, e estou falando direto com você aí onde você está. É uma coisa impressionante, é a tecnologia, e você recebendo o sinal aí, ou no celular, ou no tablet, ou no computador, ou na televisão. Eu fico impressionado com o que está acontecendo nos nossos dias com a tecnologia, né? É impressionante.
Deus tem permitido isso, vem muita coisa ruim também, mas para também levar o evangelho avante, não é? E nós estamos aí. Também estamos num momento em que está havendo já essa ampla agitação dominical, talvez não tão ampla ainda, mas tem iniciado. Vocês devem ter ouvido falar aí do domingo climático, né? Do dia da família, esse impulsionamento para que as pessoas passem a guardar o domingo, não guardar o sábado, mas o domingo. Não um outro dia, o domingo. E o Papa, em sua encíclica Laudato Si, né? Ou até mesmo o Papa anterior, o Bento XVI, ele tinha uma encíclica chamada Sem o Domingo Não Podemos Viver, né? Ele colocou lá um texto, ou seja, a exaltação desse falso dia instituído pelo poder romano, era o dia do sol, foi absorvido pela igreja cristã, o papado absorveu, fez a mudança, os protestantes seguiram o que o Papa disse, e até hoje muitas igrejas seguem esse lado, embora tem muita igreja que guarde o sábado, viu? Não são só os adventistas do sétimo dia, não. Tem várias igrejas aí que são igrejas do sétimo dia. Batistas do sétimo dia, por exemplo, é uma outra igreja, né, que guarda o sábado. Você vai encontrar uma quantidade grande de judeus que também observam o sábado, desde o passado. E lembram que eu disse para vocês que essa questão final se refere à adoração. Você vai escolher adorar ao que o diabo promulgou, ou o que Jesus, ou o que Deus santificou. Esse é o detalhe. A adoração, lembra no passado? Aliás, isso aí eu mostrei para vocês que vem desde Caim e Abel. Deus disse o modo de adorar que é o seguinte: você vai pegar um cordeiro, que vai simbolizar Jesus Cristo, e vai oferecer esse cordeiro em sacrifício. Caim falou assim: não gostei, eu vou levar o que eu plantei. Eu vou pegar aqui umas uvas, umas mangas, umas frutas aqui, e vai ficar muito bom. Era bonito, realmente. Mas não era o que Deus pedia. Sabe, às vezes tem gente que pega, por exemplo, um tipo de música. Uma música que foi feita, por exemplo, para o carnaval. Aí põe uma letra religiosa e fala, é um samba crente. Não tem como. Aquela música não foi feita para adorar a Deus. Você pôs ali um disfarce com uma letra bonita, mas não dá certo. Aí ele pega um pagode. Fala, não, esse é um pagode crente. Não é. Música sacra é música sacra. É música para adoração. Eu peguei um exemplo aqui, né? Mas vejam vocês, é uma questão de adoração. E como é que é essa questão de selo de Deus? Ou marca da besta? E tem um vídeo aqui que eu já usei esse exemplo, vou usar de novo. Você que trabalha em alguma empresa, você sabe o que é selo de patrimônio ou selo de propriedade. São esses selinhos que é colado nos móveis ou nos equipamentos que pertencem àquela empresa, e aquilo é colocado num livro de patrimônio onde você coloca o número que tem para você saber o que a sua empresa tem, né? E ninguém leva para casa. E vez por outra existe uma fiscalização para revisar ali, né, se aqueles equipamentos estão ali, se desapareceram. Muitas vezes o equipamento é encostado, aí alguém vai lá no patrimônio ali, no livro de patrimônio, e dá baixa, dizendo isso aqui estragou ou venceu o tempo dele, né? Mas vejam aí, nós temos algumas marcas, algumas empresas aí para vocês verem, inclusive a nossa igreja adventista, a nossa organização. É um selo de propriedade. Uma outra coisa é o documento que a gente usa. Especialmente o passaporte é muito interessante porque ele tem um selo. Ele tem o selo brasileiro, que é o brasão aí, né? Veja o selo. No selo brasileiro você tem ali República Federativa do Brasil, o local, o território, né? E tem um símbolo ali. Tem também dos Estados Unidos, veja ali o símbolo americano também, o passaporte, o nome, Estados Unidos da América do Norte. Então, quando você viaja para um outro país, e você chega naquele país, eles vão pedir o passaporte. E eles vão permitir que você entre, eles vão bater um carimbo, um selo ali daquele país, permitindo que você fique naquele país por algum tempo. A não ser, se for definitivo, aí tem um outro processo, né? Mas o seu passaporte é brasileiro, indica de onde você é, aonde você nasceu.
de que você é cidadão de que país, de que local, né? E no selo final? Sabe, o Apocalipse fala de dois grupos, só dois. Um grupo que vai receber o selo de Deus e um grupo que vai receber a marca da besta, né? Então o Apocalipse é um livro de símbolos. A marca da besta é um símbolo de rebelião contra Deus e deslealdade ao governo de Deus. E aqueles que se alinharem à besta vão receber essa marca. Vão ficar marcados. E aí você tem aí os dois grupos. O grupo do 666 pode ficar 666 e nunca vai chegar a 7, que é o número da perfeição. O 666 é o número de homem, é o número humano, é o número falho, é o número do dragão, é o número da besta, né? É do aliado de Satanás. É um poder que tenha atuado há muito tempo. Vejam, lembram de Daniel capítulo 3, em que forçaram ali as pessoas a adorarem uma estátua? Aquela estátua tinha 6 côvados de largura, 60 de altura. Veja, olha o 66 aí de novo. É o número babilônico, o número do dragão. E o Apocalipse diz o seguinte: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Receber o selo de Deus na testa, na mente, para influenciar o corpo todo, não é? E qual é o selo de Deus? Como é que esse grupo recebe o selo de Deus? O que eles têm de diferente? O Apocalipse descreve. Está em Apocalipse 14, verso 12. Esse grupo, o que eles fazem? Leiam comigo aí. Aqui está a perseverança dos santos. O que eles fazem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, este grupo, ele guarda os mandamentos de Deus. E aí eles são selados para o céu. Nada de 66. Mas o número da perfeição, o 7, o sétimo. Você vai encontrar esse número ligado a Deus em muitos lugares. O número 6 é sempre ligado ao dragão, ao diabo, ao mal, à humanidade, à imperfeição. Um número incompleto, né? Mas o 7 é o selo de Deus que você vai receber em sua mente, em sua vida. Como é que é esse negócio de selo? Vocês viram que um selo, normalmente, e isso existe há muito tempo, né? Eu tenho, inclusive, alguns selos que eu trouxe lá do Líbano, não selo de carta, mas selo de selar antigo mesmo, sabe? Eu comprei num antiquário lá, e você tem ali escrito na língua deles daquela época, né? Mas normalmente o selo tem o nome da pessoa, o título da pessoa e o território que a pessoa governa, né? Por exemplo, veja aí o selo do presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Então, esse é o selo do presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Vejam lá. O que tem nesse selo? Tem o título, é presidente, tem o território, Estados Unidos da América. Então veja, num selo normalmente tem um título e o território, e o selo de Deus é completo. Onde a gente vai encontrar o selo de Deus? Em Êxodo 28 a 11. Veja o que diz aí. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o quê? O sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor o quê? Olha o território dele aí. Os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o que o Senhor fez com o sábado? Ele abençoou o dia de sábado e santificou. Ele não abençoou a sexta-feira, não abençoou o domingo, não abençoou qualquer outro dia, ele abençoou o sábado. Você pode receber a bênção de Deus todos os dias, como de fato recebemos. Mas o tempo abençoado de Deus é o sábado. É o que a Bíblia diz.
Não adianta as pessoas quererem inventar um outro dia, né? Mas então qual seria o selo de Deus? A lição diz assim: uma vez que o conflito final se concentra na adoração a Deus e na sua autoridade conforme revelado em sua lei, é de se esperar que o selo divino esteja integrado à sua lei. Ah, então o selo divino estaria na lei. E você vai encontrar esses itens apenas em Êxodo 20, nos versos 8 a 11. Ali vai aparecer o quê? O nome, que diz lá, Senhor teu Deus. O título, Criador. E o território, os céus e a terra. Então ali está o selo divino. No sábado, procure em algum outro lugar, vê se você encontra. Porque tem a ver com adoração. E quando você lê, por exemplo, o Apocalipse 7, 2 a 3, você percebe então esse anjo querendo selar as pessoas. Este grupo vai ser separado. Santo significa separado. Por isso fala, aqui está a paciência dos santos, daqueles que foram selados, daqueles que foram separados por Deus, né? E a lição diz mais sobre o selo de Deus. O selo de Deus é colocado na testa, que é um símbolo da mente e representa uma decisão consciente. A marca da besta é recebida na testa ou na mão, indicando que as pessoas estão convencidas mentalmente e, por escolha própria, aceitam as mentiras de Satanás ou, como alternativa, consentem com a falsa adoração para evitar a morte. Ou seja, eu não acredito nisso, mas eu vou fazer, porque afinal de contas, senão eu vou morrer, né? Veja, isso aconteceu muito nessa crise sanitária que a gente teve, né? De doença aí. Muita gente não acreditava na máscara, mas punha máscara e era obrigado, né? A mesma coisa vai acontecer no domingo. Só que no caso da máscara não é uma questão de adoração, né? Aqui é uma questão de adoração e lealdade a Deus. No conflito final do Apocalipse, nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno da adoração. Adoramos ao Criador ou adoramos a besta e sua imagem? Não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro significa ficar do lado da besta. Não tem jeito. E você tem que pegar e escolher que grupo você quer ficar, né? Porque um detalhe, diz o Apocalipse, se a pessoa não tiver o selo, vai ter problema. Vai ter problema. Diz lá Apocalipse capítulo 13, o que a besta faz? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês percebem que nós estamos chegando nesse dia? O controle está chegando a tal ponto que o dinheiro está desaparecendo. Agora a ideia é colocar esse dinheiro totalmente digital. E se você tem um dinheiro digital, ele pode proibir você de comprar e vender. Você chega lá para comprar alguma coisa, passa lá o seu cartão, ou seja lá o que for, o celular, que muitos lugares utilizam o celular, para pagar, né? Ele fala assim, olha, aqui está dizendo que eu não posso vender isso para você. Pode, inclusive, limitar ponto de venda. Você não pode comprar isso, você não pode comprar aquilo, só isso e só aquilo. Esse é o caminho que estamos indo. O controle cada vez maior, não é? Isso já tem acontecido na China, né? E em breve pode acontecer em todo o mundo. Mesmo aqui no Brasil, poucas pessoas continuam usando dinheiro, né? Comparado com antigamente, obviamente. Parece que é até um pecado usar dinheiro. O cartãozinho ali é um negócio tão simples, né? Nesse conflito final do Apocalipse, se a pessoa não obedecer à besta, ele pode ser perseguido. Vocês viram ali no texto que nós lemos que a pessoa pode sofrer problemas, né? Problemas. E a lição diz assim, os fiéis que não seguirem a besta e a sua imagem sofrerão penalidades econômicas e ameaça de morte.
A humanidade continua a ser o que sempre foi: corrupta, sedenta de poder e violenta. Não é difícil imaginar perseguições. A gente teve um ensaio aí nessa crise de doença aí. Você não podia sair de casa, né? Teve gente que se aventurou a ir para a praia e foi presa. Eu lembro no condomínio que eu morava, e às vezes uma pessoa saía para caminhar dentro do condomínio e punha máscara. Para gente, mas ele está sozinho andando aí no meio do mato, aí no campo, né? Então nós tínhamos ali um campus da universidade que era grande. E a pessoa andando sozinha de máscara. É um negócio impressionante, né? Impressionante. Medo de perseguição, sei lá o quê. E nessa linha de eventos finais que estamos colocando, começam as catástrofes naturais ampliadas. Nós estamos vendo isso hoje em dia, hein? Vejam aí o que tem acontecido. Ao mesmo tempo que houve essa catástrofe tremenda aí no Rio Grande do Sul, não foi só no Rio Grande do Sul, não. Na Ásia, na América Central, países sofreram com chuvas torrenciais, enchentes, pessoas perderam suas coisas. Nós estamos nesse período aí de tempo, no tempo do fim, né? Uma outra coisa que está sendo feita agora, implementada agora, é a distribuição do grande conflito. Milhões de pessoas têm recebido o grande conflito. Milhões. Só aqui na América do Sul parece que foram 35 milhões do grande conflito nessa versão. Isso porque já havia sido feito uma numa versão mais condensada, né? Em 2 vezes. Então, milhões desses livros estão aí nas casas das pessoas. Em algum momento eles vão perceber o tempo em que eles estão vivendo, não é? E nós estamos aí vivenciando esses eventos finais. E em breve vai vir o quê? A chuva serôdia. A chuva serôdia está para vir em breve. Talvez, como diz Ellen White, algumas gotas já estejam pingando sobre uma ou outra pessoa, né? O livro de Joel, capítulo 2, verso 23, fala sobre a questão da chuva. Diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Sabe, a chuva lá em Israel, eles tinham esses dois períodos de chuva. Eles chamavam uma de chuva temporã e outra chuva serôdia. A temporã era para eles começarem a colocar a semente lá na terra. E a serôdia já perto da colheita ali, para o negócio ganhar força e eles terem uma boa safra, uma boa colheita. E aí os discípulos compreenderam isso no Pentecoste. Porque no Pentecoste eles receberam a chuva temporã. A Bíblia diz que eles ficaram reunidos lá numa sala. Alguns dizem que é no cenáculo. Existe uma sala ali em Israel. E muitas pessoas visitam. Eu mesmo visitei ali algumas vezes. Sempre que eu visito aquele lugar eu me emociono. Não é realmente, a sala não é mais aquela, já foi remodelada, talvez o local seja aquele. Mas a gente se emociona, sabe? Uma vez eu estava lá, uma pessoa começou a cantar, e eu comecei a ouvir aquele hino deles cantando, e eu me emocionei ao saber que Jesus esteve ali naquele local, na Santa Ceia, e depois os discípulos ficaram ali, e ali orando durante aqueles dias. A Bíblia diz que eles passaram ali aqueles dias orando até receber o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, e saíram para pregar. Está lá em Atos capítulo 2, 1 a 4. Leiam comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ocorreu ali um milagre, né? O Espírito Santo desceu em forma de fogo sobre aquelas pessoas, né? E agora Pedro sai e começa a pregar. E as pessoas estrangeiras começam a ouvir na língua deles. Fala, puxa, mas essa pessoa fala minha língua, eu estou entendendo. O outro diz, não, fala a minha, porque eu também estou entendendo. Eu não sei se é dom de língua ou dom de ouvido, né? Mas o fato é que eles estavam ouvindo.
E eles perguntaram, e o que a gente faz agora? E aí Pedro respondeu lá em Atos 2, 38, 40 e 41. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados. E o que eles receberiam? E recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, o evangelho de Pedro naquele dia, né? 3.000 pessoas. Depois nós vamos ver que outros mais vieram, né? Esse foi o derramamento da chuva temporã. O Espírito Santo sendo derramado às pessoas naquela época. E a lição diz mais, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram em um dia. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes. Mas a chuva serôdia cairá com maior poder e para preparar a colheita final da terra. Então nós temos aqui a chuva serôdia ainda para vir. Ela virá. E o grande conflito, falando disso na página 508, diz assim, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão dessa obra. Então a chuva serôdia do Espírito Santo virá. E nós estamos aí, aguardando no futuro próximo a vinda da chuva serôdia. E aí, ao receber a chuva serôdia, se inicia o alto clamor. O que é o alto clamor? As pessoas saem para pregar. Fala, gente, Jesus está voltando. É o que o Pedro fez lá, né? Olha, Jesus veio, morreu e explicava para eles. E esse alto clamor está assim já começando, sabe? Se percebe que existe uma intensidade na pregação. Eu não estou falando de pregação só de adventista não, viu? Existe missionário espalhado por esse mundo levando o evangelho de Jesus Cristo. De outras religiões também. Porque quem salva é Jesus Cristo e esse evangelho tem que ser levado ao mundo. E a gente tem a contribuição de muitos. Nós vamos ver nas lições adiante aí, talvez na lição próxima, que tem muita gente que está dentro da Babilônia. E ele está levando a mensagem enganadamente, mas ou talvez uma parte, está faltando outra, né? Mas vai iniciar o alto clamor. Pessoas consagradas estarão levando, né, esse evangelho. Está lá em Apocalipse 18, 1, verso 4, ali mostra como é que vai ser concluída a obra da salvação nessa terra. Veja o que diz ali. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A gente viu isso no passado, os reis ligados à igreja cristã medieval, ao papado. O papado dando poder para eles, e eles recebendo uma doutrina falsa, uma série de erros, né? Ídolos, purgatório, não ler a Bíblia, uma série de coisas que não estava na Bíblia. Almas, santos, né? Relíquias, muita coisa. E agora está acontecendo a mesma coisa. Vejam que cada presidente, normalmente, ele se elege e vai lá pedir a bênção do Papa
Perceberam isso? Eu mostrei aqui, acho que foi o programa passado, ou anterior, como os presidentes do mundo todo têm ido até o papado. E aqui está dizendo que essa Babilônia vai cair. Essa confusão de crenças que não tem a ver com a Bíblia Sagrada vai cair, porque Babilônia é confusão. E diz que ali se tornou o quê? Morada de demônios. E tem palavras difíceis e duras, né? Chama esse relacionamento político de coito, que é um negócio... Coito é uma relação sexual, né? Então é o quê? É um relacionamento íntimo com o demônio. Por isso que eu digo que alguns líderes da terra estão endemoniados. Se uniram como se fosse num relacionamento sexual com o próprio demônio. E aqui diz que vai chegar um momento que isso aqui vai acabar. O anjo pega e começa a falar, ó, caiu Babilônia, gente. E aí aparece um outro anjo, uma outra voz que vem do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Apocalipse fala de 7 pragas no final dos tempos, que vão matar muita gente. O mundo vai sofrer. Daniel capítulo 12 diz que haverá tribulação qual nunca houve. Já houve um sofrimento aí com a pandemia, mas imagine esse tipo de coisa, né? E aí, o que o anjo diz? Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, porque tem povo dele lá. No final só vai ter 2 grupos. Alguns vão sair de lá e passar para o lado do povo de Deus. Alguns que acham que pertencem ao povo de Deus vão sair do povo de Deus e vão passar para lá. Infelizmente, esse período é chamado de sacudidura. E o povo selado por Deus não vai receber as pragas. Assim como o povo de Israel não recebeu as pragas lá no Egito. Por isso que diz assim, olha, sai dela para não receber as pragas. Né? Abacuque capítulo 2, verso 14 diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O evangelho vai se espalhar. Veja, eu estou usando o exemplo dessa crise sanitária que a gente teve, porque as pessoas ficaram sabendo das coisas no mundo todo. Eu estava na África nesse período. Cheguei a pensar que eu não ia voltar mais, que eu ia ficar na África lá até o fim dos tempos, né? Não tinha mais avião, parou tudo, né? Tinha que ficar trancado lá dentro de casa. Que coisa impressionante, né? E as pessoas começaram a buscar, querer saber, se debatia isso para todo lado. Alguns falavam isso, outros falavam aquilo. Uns falavam esse remédio, outros falavam contra o remédio, né? Uns falavam põe máscara, outros falavam assim, não esquenta com a máscara. Uns falavam fica trancado dentro de casa, outros falavam não, sai fora, né? Criou uma confusão, mas foi debatido. E aqui Abacuque está dizendo que as pessoas vão ficar sabendo sobre Jesus, porque o debate de adoração vai ser mundial. E vai ser em torno da adoração no sábado e no domingo. E a pessoa vai ter que fazer sua escolha. Ou aceitar na mente, ou falar assim, eu vou fazer porque estão pedindo para fazer, que eu não quero pegar e ficar sem comprar e sem vender, não quero sofrer. Vai receber a marca da besta, né? Esse será o cumprimento de Mateus 24:14, quando Jesus disse, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a última profecia, né? E a nossa lição diz o seguinte, no fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes, e o evangelho será proclamado rapidamente até os confins da terra. Milhares serão convertidos em um dia, e a graça de Deus e a verdade impactarão o planeta. O mundo será divertido e a esperança do evangelho será espalhada no mundo. Eu sinto dizer também que o evangelho vai ser espalhado rapidamente, mas muita gente vai rejeitar. Ouso dizer que a maioria vai rejeitar. Se milhares vão ser convertidos, bilhões vão rejeitar. É milhares contra bilhões. Lembra de Moisés? Ou melhor,
Lembra de Noé? Na época de Noé, ele pregou também para milhares. Quantos aceitaram? Ele e a família. Lembra de Sodoma? Riram do Ló. Só ele e 2 filhas saíram. A esposa saiu e ficou no meio do caminho, né? Então, vai ter o alto clamor, realmente, a chuva serôdia, mas muita gente vai rejeitar. Felizmente, muitos vão aceitar também, né? O livro do Apocalipse fala de um grande número, né? Fala, inclusive, um número simbólico aqui, os 144 mil. Nós devemos estar presentes nesse dia, mas do lado de Deus, selados por Deus, né? E algumas pessoas vão sair pregando esse evangelho. O grande conflito, falando dessas pessoas, diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes será dada a advertência. Haverá milagres. Os doentes serão curados. E sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. É o que diz Apocalipse 13:13. Assim, os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora germinará e frutificará. Sabe, a lição traz alguns elementos chaves de preparação do povo de Deus para o fim dos tempos. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, lembrar de que a palavra de Deus é nosso único guia confiável, pois é a fonte de toda a verdade e poder. Está com essa Bíblia aí? Toma ela nas suas mãos. Você tem um tesouro na mão, é a palavra de Deus. É o nosso único guia confiável. Eu sei que hoje em dia tem a Bíblia num celular, num tablet, no computador, na internet, mas essa é a Bíblia. Aquela que você pode segurar, é impressionante. E se puder pôr na mente alguns textos da Bíblia, melhor ainda, não é? Veja um segundo ponto, um outro elemento chave da preparação do povo de Deus para o fim dos tempos. A guarda do sábado é o sinal do nosso compromisso com o Criador e Salvador e de nossa lealdade a Ele. Não é o domingo, é o sábado. Não é a sexta-feira, é o sábado. Não é qualquer dia da semana, é o que Ele abençoou. Por isso que Ele diz assim, lembra-te, porque muita gente esquece, né? Um outro elemento chave da preparação do povo de Deus para o fim dos tempos. Nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo capacitará o povo de Deus de maneira especial. Estes desenvolvimentos são conhecidos como a chuva serôdia, ou a capacitação de Deus para o seu povo, e o alto clamor que constitui a proclamação pública final do Evangelho. É o momento final de levar o Evangelho a outras pessoas, capacitados pelo próprio Espírito Santo. E aí o grande conflito diz o seguinte: quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, de modo que ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. É muito comum a gente ver hoje em dia pessoas de partido político que estão num partido e depois muda para outro, né? Ele diz que acreditava no socialismo, daqui a pouco já não acredita mais no socialismo, acredita numa outra coisa, né? Um diz lá que acreditava na democracia e daqui a pouco é comunista. É uma coisa impressionante como as pessoas mudam para lá e para cá de acordo com a sua conveniência. Mas na questão de Deus e Satanás, isso vai acontecer também, viu? E não tem um monte de partido não, só tem 2.
É o partido de Deus e o partido do dragão, do diabo. E a pessoa vai ter que fazer uma decisão. E aqui está dizendo que muitas pessoas do partido de Deus vão passar para o lado do partido do diabo, do dragão, da besta. E aí esse partido, essas pessoas vão nesse partido e vão perseguir as pessoas que estão no partido de Deus. Olha que coisa impressionante. Diz mais o grande conflito. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, e por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Ou seja, aquele que era seu irmão de fé, agora vai ficar contra você. E vai até o tribunal para acusar você. A Bíblia até fala de filhos contra pais e pais contra filhos. Ou seja, a família contra, né? Por causa da sua fé. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 7, página 18, diz assim: todo o céu está observando a palavra da qual, sob circunstâncias aparentemente desfavoráveis, os servos de Deus estão envolvidos, à medida que os servos do Senhor se apoiam na bandeira do seu Redentor, saindo para a boa batalha da fé. Todos os anjos do céu estão a serviço do povo humilde e confiante de Deus. E no momento em que o exército de obreiros do Senhor canta seus cânticos de louvor, o coral no alto se une a ele em ações de graça, tributando louvores a Deus e a seu Filho. Ah, que maravilha ter os anjos conosco, né? Cantando, abençoando, protegendo nesses dias finais. Porque o diabo, diz o Apocalipse, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir, né? E Jesus hoje está chamando você. Ele está dizendo assim: sai dela, povo meu. Venha para o meu lado, eu vou selar você com o selo do Deus vivo. Por que você vai receber a marca da besta? Eu quero colocar o meu selo de patrimônio em você. E o que você vai fazer? Vai aceitar ou vai rejeitar? Esse é o momento, né? Momento de decisão. É o vale da decisão. Milhares de pessoas nesse vale. Que Deus possa ajudá-lo a tomar a decisão correta. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor estende o convite hoje ao Teu povo. E fala para eles: sai da Babilônia, recebam o selo de Deus, venham adorar no dia que eu santifiquei e abençoei. Abençoe essa pessoa, Senhor. Toque no coração dela. Que Teu Santo Espírito toque na mente deles. E que eles possam ser selados por Ti e não receberem a marca da besta. Esteja conosco, Senhor, nos demais estudos que ainda faremos. Abençoe a nossa vida. Nos purifique pelo sangue de Jesus Cristo, que derramou lá na cruz do Calvário. Nós Te aceitamos como nosso Salvador pessoal. E Te pedimos que nos salve e nos leve para vivermos contigo no céu. E eu creio que isso vai acontecer em breve. E você que assiste, diga comigo: amém. Chegamos ao final do nosso programa. Estamos também terminando o nosso livro, hein? Qual era o título do programa de hoje? Eventos finais, né? Eu vou recomendar aqui um livro para vocês. Aliás, 2 livros. Um é esse aqui, Eventos Finais. Tem nessa capa cinza, mas tem de outras maneiras também. Quando você olha o índice do livro, você percebe que já tem aqui uma sequência dos acontecimentos que vão acontecer. Chega um momento aqui, no capítulo, por exemplo, 11, tem a ver com o que a gente estudou aqui, ó, enganos satânicos dos últimos dias. O 12, a sacudidura. Alguns entram, outros saem. A chuva serôdia, essa que nós comentamos aqui. O alto clamor, essa pregação por todo lado. O selo de Deus é a marca da besta, é o capítulo 15. Aí o fim da tempo da graça, isso a gente vai ver na próxima semana. E aí depois vai as outras, as pragas e tudo mais, e a volta de Jesus. Eu acho impressionante, tem uma sequência aqui. Quando você olha esse outro aqui, chama Maranata, o Senhor logo vem. Eu tenho colocado alguns vídeos aqui
desse livro. Essa é uma meditação matinal, mas que também vai levando, assim, cada mês tinha a ver com um evento, né? Começando, eu vou começar aqui, por exemplo, em maio. Maio fala sobre os sinais da volta de Jesus. Junho fala sobre os acontecimentos que vão acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. Em julho, essa grande perseguição, essa aflição. Aí, agosto, é a santificação, o selamento, o santuário. Setembro, aí vai falar do fim do tempo da graça. Veja, vai levando assim uma sequência, né? Até a volta de Jesus. Eu acho muito interessante. Aliás, sabe, a Bíblia também é uma grande linha do tempo, né? Quando você lê o livro de Daniel, estamos estudando aqui, eu vou fazer um apelo para você. Siga conosco aqui os estudos de Daniel, tá? E, por favor, participe, se inscreva aqui no canal, assiste os vídeos do Chegou a Hora. Se gostou, dê o seu like, comente, fala aí o que você quer saber, faça perguntas. Outro dia alguém colocou uma contribuição, eu havia cometido um erro ali, eu vou ter que corrigir o vídeo, né? Não corrigi ainda, mas ele estava certo, eu pus uma data errada, né? Erros acontecem e acho importante essa interação com vocês, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Continue assistindo os nossos programas, outros vídeos que temos aí, divulgue para outras pessoas, vamos aprender. Na próxima semana voltaremos com o último estudo. É uma pena, né? Mas tem outro, né? O último estudo chama-se O Triunfo do Amor de Deus. Vamos encerrar aí o grande conflito com chaves de ouro. Que Deus abençoe você e lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata.